Você conhece a Fórmula 1 do aeromodelismo? Uma verdadeira corrida aérea em busca da volta mais rápida. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. E se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós postarmos, aproveite também para nos seguir nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso site que tem muita informação, o aeromodelismoeassim.com. Inclusive, quem já nos segue lá pelo Instagram já viu algumas coisinhas que eu postei na época que eu estava gravando esse vídeo, há algumas semanas atrás, lá no CBM. Então eu já postei um mini videozinho, eu já postei algumas fotos e se você não quiser perder nada e saber de tudo quando acontece no momento, não deixe de nos seguir, principalmente pelo Instagram, que é a rede social que eu mais estou utilizando no momento. Este é mais um vídeo da série onde eu busco explicar de maneira simples e fácil como funcionam as categorias de competição no aeromodelismo que são praticadas principalmente aqui no Brasil. Então essa, se eu não me engano, é a última modalidade que é amplamente praticada aqui, que é o Pylon Race. E o que é isso, né? Qual é o princípio básico dessa categoria? Realmente é uma corrida aérea com o objetivo de dar 10 voltas em um circuito pré-determinado. Então, se vocês já assistiram o Renault Air Racer ou a mais famosa das corridas aéreas, o Red Bull Air Racer, você vai ver que lá existem alguns pilões que não são nada mais do que postinhos, né? Ou postes, porque são bem altos, onde a aeronave tem que passar em volta deles para completar o circuito. E é exatamente isso que existe no aeromodelismo. São posicionados 3 pilões, onde os pilotos ficam no meio deste circuito voando e ficam dando volta em volta de si até completar as 10. Claro que existem regras, existe juiz olhando se o piloto realmente passou certo, se ele queimou a volta e tem que realizar uma outra volta, mas no geral é isso, o princípio básico é esse, dar 10 voltas em um circuito. Então, por exemplo, caso o piloto deu uma volta antes do pilão, ou seja, o pilão está aqui, ele teria que contornar o pilão, e ele faz essa volta antes, né, bem mais aqui atrás, por exemplo, ele é penalizado com o tempo dessa volta que ele queimou, mais 10 segundos somado à sua pontuação final, né, ao seu tempo final de corrida. E além disso, ele tem que dar mais uma volta no circuito para compensar esta que ele perdeu. Então, se nós pensarmos em uma corrida disputada, queimar uma volta é praticamente chegar em último lugar, com toda certeza. Caso o piloto queime a segunda volta, ele está fora da corrida. Então, queimou uma, tem que dar uma volta a mais, queimou a segunda, o juiz já avisa o collar dele, que inclusive o collar é muito importante nessa categoria, e ele já sobe com o aeromodelo até lá em cima, até depois realizar o corte de motor e pousar, como eu vou falar e mostrar também daqui a pouquinho para vocês. E quais são as categorias dentro da modalidade Pylon Racer, né? Porque Pylon Racer é uma modalidade, mas dentro desta modalidade nós temos outras subdivisões, né? Outras categorias de competição e cada uma é regida pela sua regra. Nós temos muitas categorias, categorias FAI, categorias que são voadas nos Estados Unidos, mas estas aqui que eu vou falar para vocês são praticadas no Brasil, existe competição no Brasil. Se nós formos olhar outras nacionalidades, outros países, outras competições, pode haver variação de regra. Então a primeira categoria e a mais simples delas, né, entre aspas, porque cada categoria tem a sua dificuldade, é a categoria Sport. Como entra um aeromodelo na categoria Sport? Qual é a limitação dele? A limitação é ser um aeromodelo não pylon com motorização a combustão. Então, qualquer modelo que você tiver, um treinador, um escalinha que voa um pouco mais rápido, ele pode entrar nesta modalidade. Qualquer aeromodelo é permitido.
A única coisa é que não é permitido modificações no motor a não ser colocar uma pipa. Então você pode tirar a mufla, aquele escapamento original, e colocar uma pipa, né, que é aquele escapamento bem compridão que aumenta a rotação e consequentemente a potência do aeromodelo. Geralmente, nesta categoria Sport, são utilizados alguns aeromodelos Sport, como Bupo, Águia, Gavião, alguns aeromodelos de fabricação nacional que são popularmente conhecidos pela sua velocidade mais alta, né? Então assim, é uma modalidade que qualquer um pode competir, realmente qualquer um modelo se adequa a ela. Subindo um pouquinho da categoria Sport, nós vamos para as categorias Q500. Por que eu digo Q500? Porque dentro da Q500 nós temos ainda duas categorias. Uma que é chamado Q500 424, que o que é? São aeromodelos Pylon, e esses aeromodelos aqui que eu estou mostrando para vocês, que são específicos para competição, eles parecem um stick, tá bom? Mas de stick eles não têm nada, eles são aeromodelos realmente para velocidade, e todos têm esse formato parecido por limitação do regulamento, então não se pode fazer nada muito diferente disso. Porém, apesar de ser um aeromodelo de competição, o motor é um motor convencional que nós conhecemos, então é um motor OS 46, um motor OS 55, um motor Evolution, um motor ASP, né, o famoso ASP. Então é um aeromodelo de competição com um motor normal, e nisso também não pode ter modificação no motor. Nesta categoria também não são permitidos escapes especiais. O máximo que é permitido é retirar aquela arruela que fica dentro da mufla, que é feita para abafar o som do aeromodelo, mas também que custa um pouquinho de rotação, né? A rotação do motor acaba caindo um pouco mais. Então a única modificação possível é retirar essa arruela. Do resto, o motor tem que ser original. E aí nós vamos para a Q500 426. O que é isso? São esses mesmos aeromodelos da 424, porém com motorização específica para a categoria 426. A maioria dos motores que eu vi lá são os motores Jet. É uma fabricante que muitas pessoas não conhecem, mas que fabrica motores para competição. Uma característica muito peculiar tanto deste motor quanto da próxima categoria que eu vou dizer para vocês é que não há controle de aceleração. A partir do momento que você ligou o motor, ele já está full motor e só vai cortar realmente quando você desligar o motor, que é um araminho que fecha, né, que estrangula a mangueira de combustível e o motor acaba morrendo. Então em Pylon não existe, Pylon com motor de competição eu quero dizer, não existe regulagem de rotação de motor de potência. É todo tempo full motor, é todo tempo aquele voo frenético e louco. E depois disso nós vamos para o que eles realmente chamam de Fórmula 1, que é a principal e mais rápida categoria dos Pylons, que é a categoria Q40. O que define essa categoria? Claro que ela tem várias outras limitações formais, mas que não valem a pena serem faladas aqui. Mas eles utilizam aeromodelos como este aqui do lado, que já tem um formato mais esporte, uma asa com enflechamento, ele realmente parece algo mais agressivo, com motores específicos que passam, acreditem ou não, de 30.000 RPMs. Então são 30.000 RPMs em um motor a pistão girando uma hélice. Esses aeromodelos são os mais rápidos, consequentemente os mais caros, e atingem velocidades de mais de 350 km por hora. Uma única coisinha diferente é que até a categoria Q500 426, o circuito, né, os dois pilões que ficam desse lado e um pilão que fica desse outro lado aqui, são separados por aproximadamente 150 metros. E na Q40, como é um avião que voa consideravelmente mais rápido, esse espaçamento é de 190 metros. Esses 40 metros a mais na ida, mais 40 na volta,
que o aeromodelo da Q40 precisa voar, acaba deixando o tempo de volta muito parecido com a Q500 426, que são com os motores especiais, que é uma volta aí por volta, né, de 11 segundos. Então, todo o circuito, toda a corrida acontece entre 1 minuto e 5 e 1 minuto e 20, mais ou menos. Então, tem gente aí que reclama que voar 5 minutos é pouco. Nessa categoria, o voo é de pouco mais de 1 minuto e a adrenalina vai lá em cima porque realmente é algo muito emocionante, né? São aeromodelos voando extremamente baixos e extremamente rápido, passando perto de todo mundo, né? Porque o piloto realmente fica lá no meio, então o aeromodelo inevitavelmente acaba passando perto, né? O piloto fica no meio desses dois pilões e uma das curvas é bem em cima deles. Então assim, em 1 minuto já é possível ter uma adrenalina muito, muito alta. Eu nunca havia ficado tão perto de uma competição dessa, eu já havia ido em outras competições assim, mas eu nunca fiquei lá no meio dos pilotos, entendi, conversei bastante com os pilotos, como aconteceu nesse final de semana que eu fui gravar lá o campeonato, que inclusive aconteceu lá em Santa Bárbara do Oeste, no clube CBM, né, interior de São Paulo, cidade a 20, 30 quilômetros aqui de Limeira, é bem pertinho mesmo. Então eu pude realmente ficar lá no meio dos pilotos, e quem nos segue pelo Instagram viu a foto, uma foto que eu postei, essa daqui, que eu postei que eu estava usando um capacete. Todos os que estão lá são obrigados a utilizar esse capacete por proteção. Se resolve alguma coisa, eu não sei dizer. A informação que eu tenho é que nunca aconteceu nenhum acidente deste tipo, nem aqui no Brasil e nem fora. Mas, por precaução, todo mundo utiliza capacete. Então essa é a peculiaridade do Pylon, né? Uma categoria que os pilotos, apesar de não estarem dentro da aeronave, utilizam o capacete. E foi bem legal, para ser sincero, toda essa experiência. Então eu pude ver a partida de motor, eu consegui ver pylons por dentro. Infelizmente, acabei vendo algumas lenhas, porque inevitavelmente acontecem. Assim, foi bem legal, inclusive eu agradeço até ao Cássio, né, que ele vai aparecer daqui a pouquinho nesse vídeo, que ele me deixou voar o pylon dele, o Q500 da categoria 424, mas eu não cheguei a voar full motor. E uma coisa muito interessante é que o pylon, como ele voa em um circuito, ele é destrimado. Então se você colocar o avião para voar reto, ele não é igual a um aeromodelo comum que vai reto, ele é cheio de tendência. Porque dentro do circuito, os aviões praticamente voam todo o tempo na faca, né? Posição normal de voo, rolou 90 graus na faca. Então eles ficam fazendo o circuito e voando na faca o tempo todo. Então o pylon é trimado para fazer o circuito. Ele não é trimado para voar reto em posição normal. Então isso é uma coisa muito engraçada. Um outro ponto curioso desta categoria é que os pilotos utilizam o comando rápido, né? O comando que tem a posição da chave, que tem muito comando, para decolar e pousar, que é quando o aeromodelo está em menor velocidade. Em voo, eles utilizam o mínimo de comando. O aileron desse tipo de aeronave, eu senti um pouquinho de dificuldade até, porque o aileron tem pouquíssimo comando e o profundor também não tem muito comando. Então, quando eles vão pousar, eles batem uma chave e o aeromodelo fica com mais comando para que seja possível o pouso. É bem legal e a gente começa a perceber, da mesma maneira que as categorias de planador também tem umas configurações bem diferentes, né? Como eu falei nesse vídeo, o pylon também tem, é uma coisa bem interessante que eu achei. E agora, como eu disse, eu passo a palavra ao Cássio e ele vai deixar algumas dicas para vocês que têm interesse, né? Que viram esse vídeo, gostaram e têm algum interesse de comprar um pylon e quem sabe competir na próxima etapa do campeonato. Cássio, a palavra está com você. Nós temos um site que é Pylon Brasil, né? Tem o meu contato, depois vai ficar no vídeo aí, vocês podem pegar Facebook, WhatsApp, pode procurar a gente. Como a gente faz? A gente tem um calendário que é feito em janeiro, esse calendário, a gente tem 5 provas no ano, todas no estado de São Paulo, não temos nenhuma fora do estado de São Paulo ainda, mas temos provas longe. A prova mais longe que nós temos é Birigui. Ah, Cássio, eu quero começar. Ó, eu recomendo
Ah, Cássio, eu quero começar barato. O que eu faço? Traz o seu avião que tem na sua casa. Ah, mas o meu avião é um Calmato. Não tem problema. Traz o seu Calmato. A gente vai regular ele para o circuito, porque assim, o avião para o circuito, ele tem uma trimagem. O avião para a gente voar, como a gente voa no final de semana, ele tem outra. Se você pegar um avião desse de pylon, de corrida, e soltar ele reto, ele vai todo torto. Por quê? Ele é preparado para tentar voar o mais de faca possível, para ele ganhar tempo. Porque quanto mais eu movimento a superfície de comando, eu perco velocidade. Então esse avião ele é preparado para quê? Justamente para manter, quanto mais na faca eu conseguir manter o avião, mais veloz eu vou entrando e vou, volta a volta eu vou ganhando. Então, se você tiver qualquer avião, você pode vir, não precisa, eu não tenho águia, eu quero correr, tem um bupo, tem um treinador, tem um Avistar, pode vir cá, não tem problema nenhum. Ah, gostei, Cássio, tô fera, 426, motor original e já um Q500. Aqui já é uma categoria disputadíssima. Hoje aqui mesmo, o primeiro e segundo lugar ficou por um ponto, por detalhes, por o cara queimar na bateria, queimar uma volta. Foi simplesmente detalhes que diferenciou o primeiro e o segundo. É uma categoria muito disputada. Por conta do quê? Aviões iguais, motores iguais, servos iguais, então o que manda? Dedo, né? Dedicação, treino. O treino é muito importante. Tudo que a gente faz, o treino é extremamente importante. Então é isso aí, pessoal. E aí, estando aqui no meio da gente, automaticamente você vai para 426, automaticamente você vai para 40. Pô, Cássio, eu sou um cara que sou milionário, tenho muito dinheiro, eu quero comprar tudo. Pode? Cara, o dinheiro é seu, pode trazer tudo. Né? A gente explica onde compra, onde tem. Esse avião, por exemplo, é australiano, não tem no Brasil. O Aguinha também tem no Brasil. Hoje tem acho, 3 ou 4 fabricantes que fazem, Gatofly, eu nem sei o nome, tem bastante fabricante que faz esses aviões. Mas como eu disse, pode ser qualquer avião, galera. Ah, eu tenho um Piper, eu quero vir brincar na corrida. Pode? Pode. Né? Vai dar uma dó se for seu Piper para correr com 4 aviões lá, que pode um bater no outro, que tem um risco de quebrar o seu Piperzinho. Mas pode ser qualquer avião, independente da motorização, do tamanho, né? Para poder vir concorrer com a gente aí. Beleza? Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu passei um final de semana inteiro para fazer as imagens desse campeonato, para depois chegar aqui em casa, ainda gravar mais um pedaço e complementar este vídeo que vocês viram. Então realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo. Se você não conhecia o nosso canal e chegou aqui através desse vídeo e praticamente assistiu até o final, né? Porque esse vídeo ficou bem longo, esse vídeo explicativo, considere se inscrever aqui no nosso canal. Agora vocês vão ficar com mais algumas imagens para deixar vocês de boca aberta deste campeonato que é uma corrida aérea. Porque aeromodelismo é assim!